Olá, meu nome é Luiz Pereira e é com muito prazer que eu venho aqui trazer algumas informações, fazer algumas reflexões sobre a aula de número 83 da Escola de Aprendizes do Evangelho. É uma aula com bastante informação, mas que nos ajuda a entender o nosso processo evolutivo e isso permite a gente caminhar melhor, porque quando nós entendemos o processo, então nós temos mais motivação para fazer a coisa certa. Então tá aí o tema da aula, a evolução nos diferentes reinos e histórico da evolução dos seres vivos. Então, no primeiro slide, eu começo com uma pergunta: qual o significado da vida, da nossa vida? Por que nós nascemos? Por que estamos vivos agora? E, e depois, quando não mais estivermos vivos, o que acontecerá? A nossa vida começou quando? Quando o espermatozoide do nosso pai penetrou o óvulo de nossa mãe? Ou a nossa vida começou quando nascemos a partir do útero de nossa mãe? Bem, a resposta para essa pergunta é bem mais complexa. Porque a nossa vida atual não começou quando nascemos neste mundo. Nossa vida, na verdade, começou quando o divino manifestou-se na mônada que deu origem ao nosso espírito. E quando foi isso? De acordo com algumas tradições, há milhões e milhões de anos. Na teosofia, por exemplo, eles dizem que os espíritos hoje encarnados, na verdade, foram emanados do divino há mais de 4 bilhões de anos. Ou seja, mais ou menos a idade do nosso sistema solar, que tem 4,5, 4,6 bilhões. Para ser mais exato, são 4 bilhões, 320 milhões de anos atrás, de acordo com a teosofia, que os nossos espíritos foram emanados. Mas isso também pouco importa. O que importa é que os nossos espíritos atuais são espíritos com bastante experiência, com bastante estrada. Os espíritos humanos, cada um de nós já caminhou bastante, mas ainda temos muito para caminhar. E qual o significado da vida? A vida é um processo, é o meio pelo qual o espírito, manifesto inicialmente através da mônada, evolui, aprende, cresce em consciência, para que assim possa retornar ao Pai, ao Divino. Então, à medida que nós expandimos o nosso entendimento, a nossa consciência do mundo, mais nós nos sintonizamos com o Divino. E vai chegar um dia onde cada um de nós vai se sentir em sintonia com o Divino o tempo todo. Nós estaremos aí no reino de Deus, como Jesus dizia. Então, o reino de Deus não é um local no espaço-tempo. O reino de Deus é um estado de consciência onde o espírito está em sintonia, em ressonância com o divino, da onde ele foi emanado, o tempo todo.
Então tá aí. As mônadas, né, o espírito se inicia ignorante, ingênuo, simples. E através do trabalho evolutivo que ele realiza ao longo de milhares, milhões, talvez até bilhões de anos, que ele vai ganhando consciência e experiência e vai evoluindo. Aqui, por exemplo, está o gráfico onde a teosofia nos diz a mônada cai, mergulha no tempo e espaço por 2,160 bilhões de anos. E aí ela entra no processo evolutivo por mais 2,160 bilhões de anos. Ou seja, num total de 4,320 bilhões de anos o ciclo evolutivo da mônada. Primeiro ela evolui, mergulhando no mundo material, do menos denso para o mais denso, e aí quando ela chega no máximo de densidade, ela começa a subir. Eles calculam que nós estamos na metade desse ciclo de subida evolutivo. A ideia é que através do trabalho evolutivo de cada um de nós, do esforço de cada um de nós subamos a escada evolutiva para voltarmos à origem de tudo, em sintonia com o Pai. Eu coloquei esse slide porque esse texto eu acho bastante profundo. Somos um pedacinho de Deus, uma mônada celeste, uma centelha divina, uma parte de Deus mora em nós. Como num espermatozoide mora uma parte do Pai, na centelha divina mora uma parte do Pai. Ou seja, nós temos o Pai dentro de nós temos o divino dentro de nós que quer se manifestar. Então, quando a gente fala qual o significado da vida, é um processo que o divino criou em cada mônada que ele manifestou para que ele possa se manifestar em cada um dessas mônadas no dia que elas ganharem consciência disso. E o que cada um de nós, estamos nesse instante fazendo é nos usinando, nos refinando em espírito, para que o divino que está dentro de nós, manifesto em nós, possa se manifestar. Ou seja, as cascas egóicas, as manifestações do nosso eu menor, que cobrem o nosso espírito e impedem da centelha se manifestar, centelha divina, brilhar o tempo todo, nós precisamos, e isso leva tempo, remover essas cascas egóicas para que o divino se manifeste de maneira contínua. Nós conseguimos fazer ele manifestar quando ajudamos alguém, quando praticamos um ato de caridade, quando abraçamos alguém, quando praticamos um amor genuíno, o divino brilha. Mas na maior parte do tempo ele fica ofuscado nas nossas manifestações egóicas. O nosso trabalho é remover essas manifestações para que o divino brilhe de maneira contínua. Então, o porquê da vida? Porque é um processo por onde a mônada manifesta no espírito, se depura, se refina, para que, num belo dia, lá no futuro, o divino possa brilhar de maneira contínua em cada um de nós. Esse poema Sufi foi manifesto de maneira
pública e ganhou fama através de Leon Denis, um dos discípulos de Kardec. E ele resume bem o processo evolutivo que a mônada passa pela estrada evolutiva. Vamos lá. O espírito dorme no mineral, ou seja, o espírito não tem consciência de si no mineral. Sonha no vegetal, ele começa a ter um pouco de consciência, mas ainda primitiva. Se mexe no animal, o espírito já ganha consciência, ele já se reconhece como espírito individualizado. Desperta nominal, ele tem plena consciência de si, do que lhe cerca e do que ele precisa fazer. E podemos dizer que se realiza no anjo. Ou seja, o processo é contínuo. Nós ainda não estamos no fim da estrada. Vocês devem ter visto isso na última aula, mas só para lembrar, o processo de criação. Deus, o nosso divino Pai, a nossa potência divina, ela está manifesta em tudo. Ela interpenetra e por isso é onipresente todo espaço-tempo. Ou seja, o divino está em tudo que nos cerca, inclusive em nós mesmos, em todo o universo. E ele faz isso através do seu fluido universal. Esse fluido universal se condensa em determinadas situações, formando o princípio espiritual ou o princípio inteligente, ou formando o princípio material. Só que o princípio material ele precisa do princípio inteligente, do espírito, para justificar a sua existência. O princípio espiritual, o princípio inteligente, precisa do princípio material para evoluir, para aumentar sua consciência. Aí o divino, para permitir a interação das duas manifestações do divino, através do seu fluido universal, ele cria então um outro tipo de matéria, que é o fluido vital, a energia vital, que conecta o espírito, permite com que o espírito adentre a matéria e se manifeste através da matéria. Então, essa conexão seria um outro tipo de matéria quintessenciada a partir do fluido vital, que permite a conexão do princípio espiritual, do princípio inteligente, ao princípio material. E isso acontece o tempo todo. Então, tudo tem espírito. Tudo tem espírito. Por mais que nós não sintamos, não notemos a vida está lá. O divino está lá. O princípio inteligente, o espírito, estagia em todos os reinos, começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. O princípio inteligente é distinto do princípio material, se individualiza e se elabora pelos diversos graus dos reinos da natureza. Então, o princípio inteligente, o espírito, é alguma coisa que é distinta do princípio material, que é outra coisa. E o princípio inteligente se manifesta no princípio material
para, à medida que evoluir nos diversos reinos, ele ganhar consciência até a capacidade de se individualizar. No princípio mineral, ele ainda, a mônada manifesta no espírito, ainda fica de maneira individualizada. Mas a partir do reino vegetal, ela já começa a ganhar uma individualidade, começa a ganhar consciência. Então, nós podemos classificar, de acordo com a matéria orgânica e inorgânica. Só repare que a gente colocou seres orgânicos e seres inorgânicos. Seres inorgânicos, está estranho? Não, não está. Mesmo aonde nós não enxergamos vida, a vida está lá. Não existe nada plasmado nesse plano em que estamos que não tenha vida, que não tenha espírito. Não é porque não vemos que não tem. Não existe princípio material sem um princípio espiritual associado e vice-versa. Então, tudo tem espírito, toda matéria tem espírito e todo espírito tem matéria. Podemos não ver o espírito porque não estamos vendo a matéria que ele é composto. Não temos capacidade por limitação nossa. Podemos não ver o espírito na matéria por também limitação nossa. Mas um não existe sem o outro. Então, mesmo uma mesa que a princípio nós podemos julgar como uma matéria morta, a vida está lá. Se nós pegarmos um microscópio eletrônico e formos dando zoom, 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 nós podemos chegar ao nível molecular dessa mesa. E se nós dessemos mais um ainda com... se existisse um microscópio capaz disso, nós ia começarmos a ver os átomos com seus respectivos elétrons. E nós veríamos que está tudo vivo, que os elétrons estão girando em torno do núcleo atômico. E mais, se nós dessemos mais um, nós íamos ver que o núcleo atômico, que a gente aprende na escola que é composto por prótons e nêutrons, também está vivo, porque está composto de quarks. Os quarks têm spin e estão se movendo o tempo todo no núcleo. Ou seja, tudo que é vivo se move. Prova da existência do divino. E quem que deu esse moto inicial? Quem que fez esse movimento inicial? O divino. O divino está em tudo. E sob o ponto de vista moral, está lá, né? Nós podemos dividir as mônadas, ou elas estão no reino mineral, ou no vegetal, ou animal, ou nominal. É importante, então, que a gente perceba que a centelha divina está em tudo. Isso é muito forte, porque quando nós entendemos esse conceito, nós vemos o divino em tudo. Nós vemos o divino numa planta, no animal, numa pessoa da rua que nós não conhecemos, porque tudo tem o divino. E aí muda a nossa consciência. Para nós tirarmos uma flor, uma folha de uma planta, nós até podemos fazer isso, mas vamos fazer com uma consciência diferente, porque aquilo é vivo. É uma manifestação do divino ali. Os animais, cada animal é uma manifestação do divino, é um espírito em evolução. Os animais eles já estão individualizados, é uma mônada individualizada ali. No reino mineral, não é uma pedrinha, cada pedrinha, é uma mônada, é um espírito. Não.
Ali já nós estamos ainda no conceito de grupo. As mônadas evoluem em grupos. No reino vegetal, depende da manifestação. Nas manifestações mais simples, ainda em grupo. Nas manifestações mais evoluídas dos vegetais, das espécies mais evoluídas, já tem um nível de consciência maior, já começa a manifestação individualizada do espírito. Os animais, tirando os insetos, os animais, você já tem uma manifestação plena já da consciência da individualidade. Nos insetos, né, nós também temos, né, eles estão ainda muito primitiva, mas já tem um conceito ali de individualidade. Não estão ainda, né, dependendo do inseto, ainda é a manifestação em grupo, mas já tem um sinalzinho de consciência individual. Bem, vamos começar então com o reino mineral, que é onde começa a manifestação da mônada. A mônada, então, se manifesta no espírito, né, evolui em espírito. O espírito, através da energia vital, se conecta no princípio material. Só que a matéria brota da mãe Gaia e as mônadas vão se conectando nos diversos minérios, nos diversos elementos químicos, nos diversos manifestações do reino mineral. E ela faz isso de acordo com a necessidade dela evolutiva. E ela aprende, ela ganha consciência. Então, nessa agregação entre espírito e matéria, o espírito começa a ter as primeiras percepções, primeiras sensações de temperatura, quente e frio, de pressão, de umidade, de tração, de compressão, de expansão. Enfim, ele começa a ter as primeiras sensações, percepções, mas ele ainda é um escravo do que acontece com ele. Ele não consegue interagir com o mundo externo, mas ele começa a ter as percepções. Ele já começa a reagir com determinados manifestações de outros espíritos, de outras mônadas, melhor dizendo, ou não. Então, se eu pego, por exemplo, o cloro e o sódio e aproximo esses elementos, por atração eles se combinam. Já se eu pego o cloro e tento combinar com outros elementos químicos, não acontece nada. Ele não atrai, ele não interage. Ou seja, ele começa a ter gostos. Com o cloro, com o sódio eu vou, mas com outra substância eu não vou. Eu não interajo. Então ele começa a ter percepções. E com essas percepções, ele vai aumentando a sua consciência. Então, ele vai fazendo acréscimos quantitativos de consciência. Esse processo pode demorar milhões, até bilhões de anos, alguns ocultistas dizem, que o espírito, nesse reino, é onde ele passa mais tempo. E ele pode mudar. Né? Uma mônada agregada num grupo, ela pode, de repente, saltar de um determinado tipo de minério para um cristal ou para um outro elemento químico, de acordo com a necessidade dela de aprendizado. Mas é lento, muito lento. Mas ela vai já ganhando a sua consciência e dando
saltos quantitativos. Quando o nível de consciência dela atinge um determinado nível, aí ela já consegue se manifestar no reino vegetal e não retrocede mais. Como nós aprendemos na nossa doutrina, nós podemos estacionar, patinar num determinado nível, o espírito quando evolui, mas ele nunca retroage, ele sempre avança, no máximo estanca, fica patinando num determinado nível. Então, o espírito vai sempre assim, ele vai dando saltos quantitativos, aumentando sua consciência naquele reino. Quando atinge um determinado nível, ele dá um salto qualitativo e muda de reino. Isso acontece também no reino vegetal. No reino vegetal, a mônada traz do reino mineral toda aquela consciência que ela já tinha, aquelas sensações, aquelas percepções. Então ela começa nas primeiras manifestações mais simples do reino vegetal e vai evoluindo para as manifestações mais complexas do reino vegetal. Nas manifestações mais simples, tem pouca diferença para o reino mineral. Já nas manifestações mais complexas do reino vegetal, a planta já respira, já se reproduz, já começa a emitir determinadas substâncias químicas para atrair ou repelir insetos. Ela já procura a luz do sol, já movimenta as suas flores, as suas folhas para onde é melhor para ela receber luz do sol. As suas raízes já se expandem em direção aonde tem água. Mesmo que essa água esteja distante. São alguns mistérios que a ciência ainda não consegue explicar como que a planta percebe que um rio está numa determinada direção. Especula-se até que elas se comunicam quimicamente de forma tal que uma passa informação para a outra qual é a direção da onde tem água. Enfim, as plantas respiram, se reproduzem, se alimentam e já tem uma consciência pequena, primitiva, mas ainda tem nas manifestações mais complexas do reino vegetal. Elas ainda continuam presas à mangaia? Continuam. Elas ainda continuam refém do ambiente? Sim, mas menos que o reino mineral. Que elas já começam, já conseguem tomar algumas atitudes que já nos mostra uma pequena consciência. Um pequeno manifestação de sentimentos que produzem emoções que faz ela se manifestar. Que é assim que ocorre, inclusive em nós. Nós sentimos, esses sentimentos geram emoções, do verbo latim emovere, e aí nós nos movemos, nós falamos ou fazemos. São as emoções que nos faz falar ou fazer. Então, nas plantas já tem lá um sentimento, mesmo que primitivo, que faz com que elas produzam, de repente, uma determinada seiva que espante insetos que poderiam prejudicá-la seu crescimento. Elas já têm uma consciência que permitem elas moverem, né, ou crescer em direção aonde tem água ou onde tem luz do sol. Primórdios distintos? Sim. Ainda primitivo? Sim. Mas já evoluiu bastante com relação ao reino mineral. No reino animal, soma-se, né? Quer dizer, foi dando saltos quantitativos no reino vegetal, dos vegetais mais simples para o vegetal mais complexo. Atingiu um determinado nível, salto qualitativo para o reino animal. A mônada, o espírito faz isso. Significa que eu, vocês, já fomos então
uma plantinha, uma determinada plantinha, já fomos de uma determinada pedrinha? Sim e não. Nós já fomos determinadas pedrinhas, não uma pedrinha específica, nós participamos do reino mineral, fazendo parte do grupo de cristais, ou de grupo de um determinado elemento químico, ou de um grupo de um determinado tipo de pedra, de um conglomerado, por exemplo, de quartzo, que estava lá numa pedreira, de granito, ou de um depósito de cloro, ou de um pedaço de bauxita. Nós participamos desse reino como consciência de grupo. Pelos mesmos grupos? Não. Cada um de nós participou de grupos, fomos ganhando experiências, até poder dar um salto qualitativo para o vegetal. Quando atingimos o reino vegetal, nós continuamos ainda vivendo, aprendendo em grupo, agora já começa a se diferenciar. Nas manifestações mais simples do reino vegetal, nós continuamos ainda em grupo. Já nas manifestações mais complexas do reino vegetal, nós já temos uma consciência maior como espírito e já ainda não nos reconhecemos como espíritos individualizados, mas já nos manifestamos como espíritos individualizados. Então, se nós pegarmos uma árvore, por exemplo, uma macieira, ali já tem um espírito individualizado. Se nós pegarmos uma erva, ali ainda está espírito de grupo, mas está evoluindo. Quando nós somarmos a quantidade necessária de consciência, saltos quantitativos suficientes para dar um qualitativo para o mundo animal, aí muda a figura. Porque nós ganhamos agora mobilidade que não temos. A gente não estamos mais reféns da mangaia, não estamos mais presos. Agora, mesmo se nos manifestarmos como insetos, ainda com, de novo, agora a gente vai voltar a ter experiência de grupo, dependendo da maioria dos insetos, mas já com um toquezinho de consciência, porque o inseto individualizado ele já tem instinto de fuga, de ataque, mas ele ainda está meio que com a consciência no grupo, né, na consciência coletiva do grupo e na consciência individual. Né? Mas se você pega animais superiores, manifestações superiores do reino animal, no caso aqui, por exemplo, tigre, cada um desses tigres já tem uma mônada manifesta como um espírito que tem consciência de si, já se enxerga, né, como ser individualizado. Já tem desejos, já tem vontade, já tem ego manifesto. A gente vê isso em gatos, a gente vê isso em cachorros, que tem personalidade, tem persona. Já tem um eu manifesto ali. Como isso é bonito. Como nós devemos respeitar o cavalo, o cachorro, o gato. Que por mais que primitivos que eles sejam quando comparado com nós, ali tem um espírito em evolução. E nós já participamos do reino animal. Nós já fomos um determinado animal, talvez até um cachorro, um gato. Não dá para saber o que nós fomos, mas nós já participamos do reino animal e já fomos, de acordo com a nossa necessidade, já nos manifestamos com determinados tipos de animais. E vamos somando quantitativamente novamente. Repare que ainda não há criatividade, mas já tem livre-arbítrio. E não a criatividade depende da manifestação. Se você pegar um chimpanzé
Eles já têm criatividade, eles já fazem desenhos, já são capazes de criar ferramentas. Livre-arbítrio, todos os animais superiores já têm. Até os insetos têm. Característica principal, instinto. Que os vegetais não têm. Os vegetais é sensação. E no mineral, atração. Né? Então, eles se atraem com outros minerais, reagem ou não. Já nos vegetais, eles sentem, percebem os outros vegetais. E no mineral, instinto. No animal, instinto. Quando no reino animal o espírito atinge o nível adequado, ele dá um outro salto e vai para o reino hominal. De novo, ele tem acumulado todas as experiências que ele adquiriu no reino mineral, vegetal, animal, mas agora ele já tem consciência necessária para se manifestar como homem. Ele já tem consciência, então, de si, já tem conhecimento, consciência de Deus. Ele pode até se dizer ateu, mas ele sabe que existem coisas entre o céu e a terra que a filosofia humana não consegue explicar. Ele sabe que para todo efeito tem uma causa. Ele sabe que o tudo não pode surgir do nada, que o nada não cria nada. Então tem que ter um princípio. E quem é esse princípio? Isso aqui é bastante relevante, né? Nas linhas da civilização, o reflexo procede o instinto. Este é a atividade refletida. Esta a inteligência. Esta, por sua vez, a razão. E, finalmente, a responsabilidade. O que esse texto está colocando é que, à medida que o espírito vai evoluindo pelos diversos reinos, né, ele ganha consciência e, com a consciência, a responsabilidade. Isso acontece conosco, com cada um de nós. À medida que nós vamos acumulando informação e vamos processando essa informação vira conhecimento. Então, repare que o conhecimento não é acúmulo de informação, simplesmente. Não é lermos N livros, não é vermos N vídeo, não é fazermos N cursos. Eu preciso processar a informação. A informação, que é um acúmulo de dados processada, vira conhecimento. Mas quando eu ganho conhecimento, quando eu ganho consciência, eu preciso aplicar bem esse conhecimento. Para que esse conhecimento se transforme em sabedoria. E aí é que está a responsabilidade. Porque o conhecimento traz poder. E com o poder, precisamos ter responsabilidade para usar esse poder e não nos perdermos no uso desse poder. E essa a responsabilidade advém do nosso livre-arbítrio. Porque o tempo todo da nossa evolução, desde lá do reino mineral, a mônada, o espírito encarnado, porque na verdade o espírito já encarna lá na mônada, ele na verdade na hora que ele se introjeta num minério qualquer, numa rocha qualquer, numa pedra qualquer, ele está encarnando ali.
Depois o espírito se encarnou nos vegetais, no reino vegetal, depois encarnou no reino animal e agora está encarnando no reino nominal. E em cada encarnação, principalmente depois que ele vai tomando consciência e cada vez mais, ele pode fazer o uso do livre-arbítrio. No reino animal ele já podia e agora mais ainda. No reino animal ele tinha uma pequena margem de, de liberdade. Como homem, ele tem total liberdade. Mas aí vem a responsabilidade de usar bem essa liberdade para evoluir de maneira adequada. Então, recapitulando, reino mineral, atração, a interação se dá por atração. Reino vegetal, sensação. Reino animal, instinto. E reino nominal, livre-arbítrio. O detalhe é que o espírito, para cada um desses reinos, ele precisa de roupas adequadas, de máquinas de manifestação adequada, para que ele consiga evoluir adequadamente. Então, não adianta eu pegar um espírito que tem nível de estar no reino vegetal e fazer com que ele, forçar com que ele dê um salto e já encarne no reino nominal, porque ele vai lhe faltar para se manifestar no reino nominal toda a experiência que ele precisaria ter passando pelo reino animal e toda a experiência que ele precisaria ter vivendo no reino vegetal. Não dá para dar saltos. É um caminho contínuo. E para cada reino que você está, você desenvolve um corpo de manifestação. No reino mineral, só o corpo físico lhe basta. Quando você vai para o reino vegetal, você já começa a desenvolver um corpo que a gente chama de corpo astral, que é onde você vai começar a manifestar seus sentimentos e emoções. Quando vai para o mundo animal, você já começa a construir, né, um corpo mental. E no nominal, já começamos a construir um corpo causal, conhecido também como corpo búdico. Então, são corpos que o espírito vai desenvolvendo para poder evoluir. Então, a evolução do princípio inteligente, do espírito, é um processo que faz com que ele passe necessariamente por todos os reinos. A transformação gradual do princípio inteligente até a condição de espírito consciente. Próximo passo é o reino angélico. Falando um pouco de elementais. Entre um reino e outro, existe um momento de transição. Então, entre o reino mineral e o reino vegetal, existe ali um plano de transição. Entre o reino vegetal e o reino animal, existe um outro plano de transição. Entre o reino animal e o reino nominal, um outro plano de transição. Esses planos de transição é onde existem os espíritos elementais, que são manifestações dos espíritos que lhes prepara, né, para viver no próximo reino. Entre o reino animal e nominal, existem então os elementais que nas diversas mitologias são representantes dos 4 elementos: ar, terra, fogo e água. Então, na visão mística dos ocultistas, você tem o plano material e em volta do plano material você tem os reinos dos elementais. Os elementais se manifestam então no mundo físico provenientes
dessas dimensões, desses reinos elementais. Então, para eu atingir, por exemplo, para eu ir para o reino elemental do ar, eu, eu teria que passar por um portal, que alguns dizem que é um olho de um furacão. Para eu ir, por exemplo, para o elemental do fogo, eu teria que ir na boca de um vulcão, da terra, numa caverna profunda. Para ir para o reino da água, eu teria que pegar uma fossa abissal, que seriam portais que dão acesso a esses reinos. Esses reinos são reinos compostos de materiais e compostos de espíritos. Esses espíritos vêm para o mundo físico e se manifestam na matéria junto com os espíritos em evolução normais. Então, quando eu coloquei lá no início as 7 forças, eu falei lá da telúrica, terra, ígnea, fogo, hídrica, água, eólica, ar. As 4 forças físicas, correspondentes aos 4 elementos. Para cada uma desses elementos, dessas forças, nós temos os elementais respectivos, que vão trabalhar no reino mineral, num primeiro momento, mas vão formar o conjunto com o reino biológico, vegetal e animal, com a força então biológica, com o reino hominal, então com a força hominal, e com a força espiritual. E dá para falar sobre isso muita coisa, mas são esses elementais que os ocultistas manipulam para que consigam interferir na natureza. Então, existem. Em aulas futuras, em evolução anímica, isso vai ser colocado com um pouco mais de detalhe. O despertar na eternidade. Então, o que acontece? Por que existe, né, então, esse caminho? Porque, na verdade, é isso. A alma, né, o espírito, ele decai, né, do hálito divino ele é manifesto e ele decai. E aí, para fechar o ciclo, ele quer voltar, como a água da chuva, né? A nuvem fica pesada, a água cai. Divino manifesto emite, exala as mônadas que caem. Só que as mônadas querem voltar ao Pai. Então elas precisam subir, fazer toda a escala evolutiva para voltar ao Pai, só que agora conscientes. Fazendo analogia com o ciclo da água, a nuvem está pesada, a água cai em forma de gotículas. Ela passa por diversos ambientes na crosta e depois evapora e volta a formar novas nuvens. Esse é um trabalho contínuo, então, que faz parte da vida do divino, da manifestação do divino. E aqui, já concluindo a nossa aula, eu tenho aqui os diversos planos evolutivos e aqui a manifestação. Então repara que no reino mineral ele está todo contido no plano físico, mas já tem uma pontinha aqui, ó, no plano astral, que é justamente o que denota um minério interagir com o outro, mas não interagir com o terceiro. O cloro interage com o sódio, mas não interage com o terceiro. Ou seja, ele já começa a ter gosto, desejos. Então é uma pontinha bem pequenininha, mas já tem um primeiro contato. Já só vou no reino vegetal, repara que o reino vegetal ainda tem a manifestação física, mas ele já tem desejos e já está pegando emoções. Ó. Ele já tem um corpo astral em desenvolvimento, os vegetais.
Aí estou no reino animal, ele já tem um corpo físico, um corpo astral e já tem um corpo mental desenvolvido. Eles já têm instinto e já têm um raciocínio primitivo. Já pensam de maneira física, concreta. Já no nominal, nós temos o corpo físico pleno, corpo astral pleno e o corpo mental pleno, e já estamos com uma pontinha no plano causal. Ou seja, nós já estamos construindo no reino nominal o nosso corpo causal, o nosso corpo consciencial, o nosso corpo búdico. Quando nós conseguirmos, né, então isso vai, esse gráfico vai crescendo, quando nós conseguirmos construir o nosso corpo causal, então aí nós vamos dar um salto qualitativo, vamos para o reino angelical, aonde nós já vamos estar com o intuicional, já estamos já no nível, um corpo nirvânico. Nós já temos 4 corpos construídos plenamente e já estamos trabalhando no plano nirvânico. E a evolução continua, né? Depois nós temos o plano dos arcanjos, serafins, querubins, né? O plano dos angelicais, né? Superiores, até chegar ao divino, que é o último. Ou seja, a evolução é contínua. Bem, no universo tudo é mente, o universo é mental, porque é manifestação do nosso Pai. Tudo é pensamento plasmado, plastificado, processado pelo Pai. Deus pode ser considerado como uma mente que vive, infinita e universal. Todo o cosmos é a criação mental de Deus, sujeito às suas leis. O divino se manifesta pelas suas leis o tempo todo. Então ele cria o tempo todo, como eu coloquei no início. Ele não é um relojoeiro cego. Ele criou o universo e continua criando até hoje as galáxias, as estrelas, planetas. E as suas leis é o meio que ele usa para interagir com o universo. Por isso que Deus não castiga e nem perdoa. Ele não castiga porque para ele castigar ele tinha que se ofender, se magoar com alguma coisa. O divino, né, quem se magoa, quem fica chateado, bravo, somos nós, imperfeitos, espíritos imperfeitos. O divino, ele não se perturba com coisas pequenas que nós façamos. Então ele não vai nos castigar porque ele não se magoa. Ele não vai nos castigar porque existem as leis criadas, as leis morais, as leis naturais, as leis físicas criadas, que fazem parte da justiça divina. Cada um vai colher o que plantar, na medida certa que pensar e sentir, na medida certa que plantar, vai colher. Se não plantar nada, não colhe nada. Se plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. As leis estão para isso, então ele não precisa castigar ninguém. E ele também não precisa perdoar. Porque para ele perdoar, ele tinha que se ofender, tinha que se magoar. Nós já estamos perdoados se nós aplicamos as suas leis. E é isso, né? Espero que essa aula nos dê então a consciência da importância que devemos ter com o universo à nossa volta, porque tudo é manifestação do divino. Todos nós somos irmãos, porque somos provenientes do mesmo Pai. Então, todos nós seres humanos, incluindo aí também os animais, incluindo também os vegetais e até a manifestação mais simples do reino mineral, nós temos que ver manifestação do divino ali. E é isso. Uma grande semana para todos, com muita saúde. É o que eu desejo com coração. Até mais.